ZCast, o seu podcast semanal sobre Dragon Ball. Fala galera, ZCast no ar, estamos na área e dessa vez, essa semana aí teve episódio número 54 e teve bastante coisa, bastante explicações, mas mesmo assim ainda ficaram algumas dúvidas, então a gente vai desenrolar e vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre tudo que aconteceu nesse episódio para poder tirar todas essas dúvidas e deixar algumas coisas esclarecidas com relação a Zamasu, Goazu, viagem no tempo, anel, brinco, transformações do Trunks, entre outras coisas. E para falar desse episódio número 54 comigo hoje, eu, Dieguito, Alex Young e Alfran. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza. E aí, galera, beleza? É isso aí, gente. Hoje, excepcionalmente, gravando um pouco mais tarde, tá? Excepcionalmente, mas as outras semanas a gente volta para nossa programação normal. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente viu aí que chamou bastante atenção no episódio 54 é uma coisa que já vem chamando atenção há uns 2, 3 episódios atrás. A gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. A gente tá falando da personalidade do Trunks. O Trunks continua um personagem subusado. Não vou dizer subdesenvolvido porque é uma palavra muito forte, mas ele é subutilizado. Ele tá sendo jogado pra baixo, né? Dessa vez agora mostraram um pesadelo que ele teve com o Black, tipo, na luz do dia. O cara tava em pé e teve um pesadelo treinando lá, fazendo um treino diferenciado. Ele teve um pesadelo com o Black. Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando do jeito de como eles estão utilizando o Trunks nesse arco do Goku Black. Se vocês, o que vocês esperam daqui pra frente, a partir do que foi mostrado nessa semana com relação à personalidade do Trunks? Se vai melhorar, se não vai melhorar, se vocês acham que é daí pra baixo, ou é daí pra cima, se ele tem alguma possibilidade de crescer mais dentro do anime, dentro dessa saga do Goku Black, ou vai ficar nessa coisa mesmo de um garotinho apavorado, um moleque chorão e nada mais pra esperar dele. Começando com você, Alex. E aí, galera, boa noite. Então, é incrível que pareça, no caso eu ainda boto fé na melhora do Trunks. Só que agora a gente tá tendo aí o Trunks, ele tá fraco, tá com desânimo pra lutar, mas o Trunks, fraco ou não, bobão ou não, o arco é dele, cara. Ele é um cara que tem que começar a treinar logo, tem que mostrar, até porque o problema é no futuro dele e ele quer deixar isso nas mãos do Goku e do Vegeta, né, que estão em paz no presente agora. Então, o jeito que eles estão correndo o roteiro com o Trunks, eu não tô gostando. E é isso, eu acredito na melhora do Trunks ainda. Alfran, você que é um defensor do Trunks, antes de eu passar a pergunta pra você, você não acha que o Trunks ele é um personagem principal? Na verdade, foi ele que iniciou o arco e ele tá sendo deixado de lado, ele virou coadjuvante dentro do próprio arco dele, onde ele deveria ser o personagem principal? Então, boa noite, galera. Boa noite aí, Diego, Alex. Boa noite. O que acontece, cara? Concordo, porque o arco deveria ser dele. Na verdade, o Black tinha que ser o coadjuvante. Então, assim, a obrigação de vencer o Black é dele. Como o Alex falou, o problema é no futuro dele. Goku e Vegeta não têm obrigação de ajudar ele. Se ele veio pro passado, ele deveria vir aqui para se fortalecer, aprender, da mesma forma como ele fez na época do Z. Ele veio pro passado, se fortaleceu na sala do tempo, voltou pro futuro dele e derrotou facilmente os androides e o Cell na forma 1. Realmente, o roteiro, para ele, tá deixando a desejar um pouquinho, mas pode ser que haja uma reviravolta depois desse último episódio. Se não for agora, não vai ser mais. Então, é a última chance dele se fortalecer, porque eles devem ir pro futuro e o Trunks ele não pode ir do jeito que tá, mas acredito eu que o Trunks vai realmente tomar uma vergonha na cara, mas tá bem difícil pro lado dele. Ele tem que voltar a ser protagonista, né? Porque ele é Trunks que não tinha medo de nada, botava a cara a tapa mesmo e vamos que vamos. Agora vamos falar, na verdade, de uma coisa um pouco mais profunda, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Um negócio que tá gerando muita discussão, tá muita gente falando, são várias teorias rodando, muita gente falando alguma coisa diferente da outra. A relação entre mestre e aprendiz Goazu e Zamasu. Nesse episódio ficou bem claro que o Goazu, um amarelão, como a gente chama, o popular amarelão, ele é um pouco ingênuo em relação à personalidade do Zamasu, né? E ao que tudo indica, parece que ele vai ser enganado. A gente não sabe como ainda, mas do meu ponto de vista eu acho que ele vai ser enganado. Eu quero que vocês falem
sobre essa relação de mestre e aluno. O que vocês viram na personalidade do Zamasu? Como que vocês estão vendo o Goazu reagindo a essa personalidade que o Zamasu demonstrou? Como é que vocês veem essa interatividade dos dois? Se vocês já têm alguma teoria em relação a Zamasu e Black, o que vocês têm a comentar mais aí sobre isso? E aí, Alex? Então, galera, o Zamasu, ele não tá preparado para ser um Kaioshin. Ele, assim, não é aquele cara que vai estabelecer a ordem no universo, né? Ele não é a favor de só observação, que no caso é o trabalho de um Kaioshin, que é observar. O Zamasu quer interferir também. E eu acho que o Goazu pisou na bola porque ele passou todas as informações que o Zamasu precisa saber pra gerar todo esse arco do Black aí, pra o anel, o brinco, tudo que o Zamasu não sabia antes, mas agora tá sabendo. E o Zamasu agora ele tem tudo pra começar a ordem dele, a ordem mundial que ele tanto acredita. A única coisa que tá impedindo por enquanto é o próprio Amarelão. Então eu acho que vai acontecer o que a gente já conhece antes, né? A gente viu na própria da Saga Book, o Buu não aguentou mais as ordens do Babidi e acabou matando ele. Então, pelo menos eu acho que vai acontecer algo parecido, não necessariamente a mesma coisa. Entendi. Na verdade, eles têm, pelo que você falou aí, eles têm uma ideia diferente, né? O Goazu é aquele cara que cria as coisas, como Deus da criação, é um Kaioshin, e só observa. Deixa o rumo continuar, ele não interfere em nada. Ele só vai interferir em último caso. Já o Zamasu não. O Zamasu vê alguma coisa errada, ele quer ir lá e consertar. Nem que ele tenha que matar todo mundo pra isso. É mais ou menos isso que você pensou. Beleza. Alfran, eu vou mudar a pergunta. Quero saber quais as conclusões que você tirou dessa cena entre Zamasu e Goazu, desde eles sentados tomando um chá até o final da viagem no tempo. Quais as conclusões que você tirou dessa parte? Você que é o homem das teorias. Beleza, então. Vamos por partes. A partir do momento ali, né, da mesa do chá, deu pra ver que a chegada do Goku mexeu muito com ele, com o Zamasu. E nós sabemos que ele já é uma pessoa de personalidade muito forte. E o Amarelão, o Goazu, ele já tem uma certa dificuldade em manter a ordem ali com ele. Tanto que o Zamasu ainda obedece ele, mas reclama por trás e tal. Enfim, acredito eu que, assim como o Alex falou, que futuramente ele deve se revoltar e seguir os próprios pensamentos do que seguir as ordens do Amarelão. Mas seguindo, no caso, a cena até a parte da viagem no tempo, a hora em que ele abre uma espécie de armário, né, com a mão e tal, aí aparece lá os anéis, aquilo intrigou muita gente, porque, se não me engano, 4 anéis verdes e 1 branco. Os 4 verdes já foram usados e interferiram, no caso, na história. E não se sabe se foi apenas uma pessoa que usou os 4 ou se foram 4 pessoas que usaram o anel. Enfim, e Goazu explicou, mudou a história, né, no caso, e pode ter criado outras realidades. Então, aí criou várias realidades e tal. E essa parte em que eles foram viajar no tempo, no caso, referente àquele planeta dos Digimons. Eles foram pro planeta dos Digimons. Aqueles monstrinhos lá se batendo. O planeta Babari, o planeta dos Digimons. Exato. Ali ficou aquela dúvida se pode surgir ou não uma futura fusão. Mas aquilo ali, sinceramente, foi meio que uma ideia provável que o Goazu deu para ele, assim, sem saber, pro Zamasu futuramente ele usar uma fusão. Pode ser que isso não aconteça, mas soa como uma ideia que ele absorveu, né? E possa estar usando isso num futuro próximo. E a parte dos brincos, em que somente um Kaioshin pode utilizar. Porém, aqueles brincos,
eles, no caso, qualquer pessoa pode utilizar e viajar no tempo, pelo que vimos, pois o Black, no caso, ele não parece ser um Kaioshin, lógico, e usa aquele anel e conseguiu viajar no tempo. E sobre o temperamento do Zamasu, referente ao que vê acontecendo com a passagem de 1000 anos depois, 1000 anos à frente, né, no caso, realmente ele só pensa nisso, ele quer consertar destruindo. Entendi. Acho que ele deixou bem claro esse nível de personalidade dele. Eu quero fazer uma outra pergunta rápida. Vocês acham que agora definitivamente tá explicado a personalidade do Goku Black? Será que ficou claro agora da onde vem a personalidade do Black? Por que ele é chiliquento daquele jeito? Depois do episódio 53 e 54, ficou claro pra vocês que do porquê o Black tá fazendo tudo que ele tá fazendo? Olha, cara, ainda meio confuso. Entendeu? Mas o que acontece? O Black ainda tem muita coisa a contar, né? Então, o que acontece? Acredito sim que já explicou bastante coisa, a gente tinha muita dúvida, mas eu acredito que ainda tem muita coisa pra gente saber. E aos poucos eles estão explicando como que pode ser que aconteceu tudo isso, se é mesmo o Zamasu. Agora eu tenho 90% de certeza que é o Zamasu. Mas eles vão ter que explicar como que ele chegou até o corpo do Goku. Mas assim, já explicou bastante coisa, sim. Beleza, vou fazer uma perguntinha rápida em relação aos brincos, que muita gente viu essa cena, mas pouca gente entendeu porque é uma cena rápida e a explicação também é um pouco rápida. Então se você meio que piscar ou se distrair, a explicação não volta, o pessoal perde. Então, tem num dado momento do episódio que o Zamasu, na hora de viajar no tempo com o Amarelão explica pra ele que é necessário ter o brinco de Kaioshin, que é outro brinco diferente do brinco de Kaiô, que o Zamasu tem, e precisa do anel, certo? Eles até fazem aquela pose de Super Gêmeos ativar, aí encostam uma mão na outra e viajam no tempo. Mas pra fazer isso, ele entrega um brinco pro Zamasu, e eles põem um brinco na mesma orelha, e não acontece a fusão. Mas queria que vocês deixassem claro, para quem não percebeu, o porquê de não ter acontecido a fusão. Em que outra situação a fusão deveria ter acontecido, certo? Quero perguntar primeiro para Alex, por que a fusão não aconteceu? Vai, Alex. Então, na verdade, os brincos a fusão, na verdade, aconteceria se eles colocassem um brinco tipo o Zamasu na esquerda, se o Gozo colocasse na orelha direita, ou perdão, ao contrário, né? Se cada um colocasse em cada orelha, aconteceria a fusão, mas os dois colocou na orelha esquerda, então aconteceu por causa disso. Entendi. Já que na mesma orelha não acontece, só se for em orelhas diferentes para acontecer a fusão. Beleza. Alfran, o momento mais esperado do podcast de hoje, do Zcast de hoje, as teorias nosso novo quadro, as teorias de Alfran, certo? Então vai, cara, fala aí a sua teoria sobre viagens no tempo e essa outra saga de Dragon Ball que eu sei que você quer falar. Que rufem os tambores. Então, galera aí que gosta de spoiler e gosta de inventar teoria, eu vou soltar uma aqui que a ideia sim veio minha primeiro e depois apareceu aí de terceiros, até de grupos aí famosos. O que acontece? Desde que apareceram esses anéis naquela caixinha que o Goazo mostrou, ali começou a me intrigar, porque eles começaram a viajar. Falou que alguém viajou no tempo, utilizou os anéis de forma errônea, né? E alterou completamente o fluxo da história. Ou seja, tem 4 anéis já verdes, ou seja, foram usados. E até certo momento, o GT ele não se juntava de forma nenhuma a Dragon Ball Super.
não era explicado por que o Goku ele de Super Saiyajin 3 foi direto para Super Saiyajin 4 e não aparece Bills nem Whis nessa era. Pois então, essa parte dos anéis eu acho que já explica muito, porque pode ser que alguém já tenha utilizado esse anel e alterou completamente a história. Ou seja, Dragon Ball GT pode ter sido uma dessas realidades. E Goku pode nunca ter conhecido Bills, nunca ter conhecido Whis, e Frieza nunca poderia ter sido ressuscitado. Ou seja, após a saga Majin Buu, a história corria normalmente, um torneio de artes marciais, o Buu aparecendo no torneio, e anos depois, Goku virando Super Saiyajin 4, quando se tornou criança novamente em Dragon Ball GT. Ou seja, pode ser, na verdade já tem quase que certeza, porque tá muito na cara e parece que o autor tá querendo corrigir erros do passado. Ou seja, quando foi criado Dragon Ball GT, o roteiro realmente teve muitos erros. E essa parte dos anéis já tá começando a explicar. Está começando, não sei se é explicar ou se corrigir. Provavelmente corrigir esse erro. E que Dragon Ball GT, ele na verdade não vai se juntar a Dragon Ball Super, não vai ligar. Na verdade, ele vai ser como se fosse uma linha temporal causada pelo uso indevido do anel do 10º universo. Sensacional. Porra, fiz até uma reverência pra você aqui em casa agora. Pô, perfeito. Já que você tocou nesse assunto, cara, me responde então, quem seria o idiota que mexeu na linha temporal e fez tudo mudar de vez? Quem você acha que poderia ser o imbecil que fez isso, já que foi assim que o Amarelão chamou os caras que mexem com linha temporal? Pois é, cara. E assim, surgiram também várias teorias na internet. Quem usou esse anel aí provavelmente é alguém tipo um Kaiô ou algum... Deus eu acho difícil, porque deuses da destruição não são permitidos a usar esse artefato. Provavelmente algum Kaioshin, estilo Zamasu, deve ter usado isso daí e alterou toda a história. Ou pode ser alguém muito inesperado. Mas assim, sinceramente não faço ideia de quem possa ter feito isso. Sei que não foi nenhum Saiyajin, talvez um Namekuseidin, pode até ser algum desses guerreiros, mas acho difícil. Agora, quem fez isso anteriormente, sinceramente eu não faço a menor ideia. Vou falar duas coisas rápidas. Pode ser qualquer um mesmo, porque a gente já viu que você não precisa ser um Kaioshin para viajar no tempo. Basta você ter um Kaioshin com quem viajar. Se você tiver um Kaioshin disposto a fazer a viagem no tempo e te levar, você vai para onde ele for. Aí sim você pode fazer a besteira que for, mas você pode ir junto com ele, né? Isso aí ficou provado nesse episódio quando ele leva os Zamasu pro mundo dos Digimons. E outra coisa legal, uma coisa que eu queria muito que acontecesse, cara, que fosse o Pilaf. Eu queria muito que fosse o Pilaf que tivesse feito alguma besteira e tivesse feito o universo de Dragon Ball GT existir. Outra coisa que teve de mais bem interessante no episódio, uma coisa que estava todo mundo esperando desde o episódio 53, é o tal treino entre Vegeta e Trunks. Isso pode ser chamado de treino, né? Tá mais para um espancamento, porque o Vegeta não deu a menor chance pro Trunks. E o Trunks meio que deu uma enganada nele ali com as transformações e tal. Queria saber de vocês, como que vocês viram essa luta? Se vocês curtiram a luta, se vocês acharam que a luta podia ser um pouco mais demorada, mais bem trabalhada, e como que vocês viram aquela transformação? Hora do show, porra! Eita porra! Que é bodybuilder, porra! Do Trunks Bodybuild. Se aquilo ali é um Ultra Saiyajin 1 ou é o Ultra Saiyajin 2? Uma versão entre o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3. Queria ouvir a opinião de vocês aí. Pode começar por você mesmo, Alex. Então, na verdade eu gostei da luta. No último Zcast, na verdade, no episódio 53 que nós fizemos, eu critiquei, fiz uma crítica da luta do Zamasu com o Goku, porque faltou aquela pegada, Eita porra! na verdade, que por mais que seja
do Z é uma pegada que os fãs gostam mais. Já parece que o pessoal não tá gostando das lutas mesmo, porque aquela luta foi muito parada e o pessoal gosta de ver o pau quebrando mesmo, pelo poder, lançamento. E essa luta do Trunks com o Vegeta teve tudo isso, só que o único problema foi uma coisa, que o Trunks não lutou. Na verdade, o que eu achei interessante nessa transformação foi que parece que essa transformação é de um nível diferente daquela que a gente viu no Dragon Ball Z. Eu não sei se o próprio Trunks deu algum upgrade assim, nessa transformação. E eu também achei desnecessário o Vegeta arrebentar o Trunks daquele jeito. Tanto é que eu comentei hoje no grupo lá, porque até parece que o Trunks apanhou mais do Vegeta do que do Black, porque a surra que ele levou do Vegeta não foi tão... Quer dizer, foi bem maior do que ele apanhou com o Black. Que eu já achei a parte mais importante da luta foi aquele final ali que o Vegeta deu aquele esporro no Trunks. E o Trunks precisava disso porque ali ele treinou com o Gohan, mas ele não teve isso. Ele treinou com o Piccolo, mas não deu em nada. Então, cara, é só o Vegeta mesmo arrebentando ele pra fazer o Trunks acordar, né? Mas o Trunks tem que avançar no treinamento dele, ele não pode ficar pra trás no caso. E sobre a luta é mesmo. Beleza, maravilha, foi bem explicado. Ô Fran, a luta foi legal, você achou que podia ter melhorado alguma coisa? E aquela transformação do Trunks em bodybuilding é uma transformação entre o Super Saiyajin depois do Super Saiyajin 2? Ou é aquela primeira transformação entre o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2? O que você acha? Então, vou dar uma resumida. O que acontece? Essa transformação que ele mostrou é a mesma que ele usou contra o Cell Perfeito na primeira vez que ele lutou contra ele. Ou seja, é o modo Ultra Saiyajin. É a transformação entre o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2. Mas essa transformação, ela te dá muita força, te dá muitos músculos, porém reduz a sua velocidade. Você se torna um alvo fácil do inimigo. Então, sobre a luta, no caso, o Trunks usou essa transformação apenas para distrair o Vegeta, porque ele viu que o Vegeta está num nível muito superior e sabe que o Vegeta, ele, quando está muito forte, ele se acha muito. Então, ele se aproveitou dessa vantagem e enganou o Vegeta por alguns segundos. Mas, assim, o fato do Trunks ele ter tentado assim, lutar com o Vegeta foi para ver o nível em que ele se encontra. E realmente ele viu que ele está muito abaixo, ele está longe, tanto dos poderes do Goku quanto do Vegeta. Então, eu acho que ele entendeu o recado do Vegeta e provavelmente vai treinar, não sei se com o Vegeta, mas ele vai se fortalecer sim, ele tem que se fortalecer, é a obrigação dele. Ele não pode voltar pro tempo dele do jeito que ele saiu de lá. Entendi. Eu também acho mais ou menos alguma coisa parecida com isso. Mas olha só, em relação à transformação, ontem conversando com o Mirai Marcão, até um abraço pro Marcão que não pôde gravar hoje, ele tava falando pra gente o seguinte: o Trunks ele já inicia a luta no Super Saiyajin 2 e aí depois o Trunks ele sai de Super Saiyajin 2 para entrar no Bodybuilder. E na transformação do Bodybuilder não tem raiozinho igual tem a Super Saiyajin 2. Aqueles raiozinhos azuis que ficam cruzando a aura dele, não tem na transformação Bodybuilder. Interessante isso, né? Aí ficou meio confuso, porque como que ele vai começar a luta com o Super Saiyajin 2 e vai diminuir o poder dele para Ultra Saiyajin? Sendo que o Vegeta nem falou nada sobre isso. Se ele tivesse diminuído, baixado o Ki dele, o Vegeta teria notado, teria falado alguma coisa. Em nenhum momento o Vegeta fala nada, ele simplesmente parte para dentro do Trunks. Mas também tem a contraparte de que não tem raiozinho azul na transformação Bodybuilder. Por isso que tá um pouco confuso, entendeu? As duas teorias são válidas, que ele não começaria com um poder forte para diminuir para aumentar de novo. Então é uma coisa difícil de entender. Mas na minha visão, ambas as teorias estão certas. Entendeu? Se ele não tivesse começado a luta com o Super Saiyajin 2, eu diria que é Ultra Saiyajin 1. Mas como ele começou a luta com o Super Saiyajin 2, eu fiquei com essa interrogação na cabeça. Sempre bom
ouvir outras pessoas em relação a isso. E pra encerrar, galera, eu vou fazer uma pergunta diferente pra cada um. Alex, o que você acha que o Zeno-sama quer com o Goku? Por que ele mandou chamar o Goku? Então, a princípio eu pensei que era treino, coisa assim, mas eu voltei atrás porque eu lembrei do torneio. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho que pode ser o torneio, porém sem desviar o foco do arco principal, que é o Black, o Zamasu, o Goazu. Então, eles vão... como pode dizer? Eu acho que vai ter o torneio, tá? Eu acho que exatamente isso que vai fazer... como fala? Aqueles mesmos lutadores de antes, né? O Rito e tudo, eu acho o Rito é um personagem foda demais pra ser esquecido. Então, é por isso que eu acho que vai ter o Rito de novo, vai ter outros, o Kiabi também vai dar continuidade, eles vão voltar, eu acredito nisso, porém sem perder o foco do Black e o Zamasu. Então, mas a chamada assim do Zeno, eu acredito que seja mais pelo treino e pelo fato do Goku tá saindo do 7º universo e ter ido pro 10, né? Ou por ter gostado do Goku mesmo, né? Pelo carisma do Goku. O Kiabi, na verdade, ele é um personagem em ascensão, né? O Rito é um personagem fora de série e o Kiabi é um personagem em ascensão. Acho que muita gente quer ver uma continuação, se o Kiabi treinou, se não treinou, em que pé ele tá, se ele tá mais forte, se ele tá a mesma coisa, enfim. E tem razão. E seria muito legal ver uma saga dentro de outra saga. Não na verdade uma mini saga, né? Uma intertemporada, vamos dizer assim. Tem a saga maior, que é a do Black, acontecendo por trás, e dentro dela uma saga, sei lá, com uns 5 episódios, acho que seria o suficiente, de um mini torneio ou de uma preparação pro torneio, né? E acho que seria legal. E acredito que o Goku vai contar pro Zeno o que tá acontecendo e tal. O Zeno provavelmente vai puxar a orelha dele por ele ter viajado sem permissão, aquela coisa toda. Vai puxar a orelha do Bills e etc e tal. Mas vai ser legal, vai ser interessante esse encontro. Fran, de você eu quero saber o que você gostaria que acontecesse nesse encontro. Bom, eu tenho uma opinião parecida até com a do Alex. Só que o que acontece? Existe uma possibilidade do Zeno estar procurando o Goku para talvez saber algo sobre o Black. Por quê? Teve um episódio, não estou lembrado agora, em que o Trunks contou que o Black já destruiu vários mundos. E dessa forma como ele estava destruindo o futuro dele, né? Então, pode ser que o Black, ou alguém, no caso, pode ser até outra pessoa também, possa ter alterado de alguma forma, possa ter destruído outros planetas e tal. E como o Zeno conheceu o Goku, ele pode ter visto o Black, pode ter visto a forma em que o Black está, e ele lembrou do Goku. Ele pode estar querendo saber alguma coisa, pode querer saber a respeito antes de tomar alguma atitude. Porém, ele é um cara que não se envolve. Ele é estilo o Goazu, ele deixa o tempo fluir. Mas eu ainda acho que é sobre alguma interferência do Black, pelo fato dele ser igual ao Goku. Ele pode estar fazendo isso, querendo saber alguma informação, ou sobre o torneio mesmo, entre todos os universos. Mas eu tenho fé nisso, que provavelmente é alguma coisa sobre o Black. Maravilha. Agora eu vou inverter as perguntas. A última pergunta pra gente encerrar aqui com o chave de ouro. Sobre aquele personagem misterioso que apareceu na prévia. Alfran, quem é aquele cara? Quem pode ser aquele cara? Pois é. Aquele cara, se você reparar, ele tem uma espécie de uma luazinha atrás dele, estilo o que o Whis tem. Muita gente tá falando até bobagem, falando que ele é o Whis criança, algo do tipo. Não acho que seja isso. Ele pode ser até a mesma função do Whis, ou pode ser uma espécie de aprendiz ou algo do tipo. Tanto que, como o Goku ele vai ao encontro do Zeno, ele vai dar de cara com esse personagem.
Então, assim, não sabemos aonde que o Zeno fica, se ele fica no centro dos universos, em algum planeta ou algo do tipo. Porém, nós só vimos até o momento aqueles 2 guardinhas junto com o Zeno. Mas nós não sabemos se existem outros seres que acompanham ele, que estão em algum palácio ou algo do tipo. Então acredito que ele seja uma espécie de servo, com algum aprendiz ou algo do tipo. Tá dando a entender isso, entendeu? Que é um personagem novo, mas que, por exemplo, é uma espécie de aprendiz ou um servo do Zeno. Beleza, faz sentido. E Alex, o que você gostaria de ver nesse personagem? Quem você gostaria que ele fosse? Pô, quem gostaria que ele fosse? Não, na verdade, eu, independente do que ele seja, né? Eu também acredito que ele seja, na verdade, um aprendiz. Isso justifica o fato dele ter uma aparência mais sim, menor, criança no caso. Mas eu espero que esse cara ele seja forte e eu também espero que ele tenha um papel a mais aí na situação, exatamente por ser da raça da espécie, não sei como fala, do Whis. Então, já que vai aparecer um personagem novo, no mesmo estilo, eles têm já uma oportunidade aí de falar quem que é esses seres assim, quais são os trabalhos deles, coisas desse tipo, no caso. Que eu gostaria, no caso. Beleza, gente, acho que a gente conseguiu falar sobre tudo aí, encerraram bem, deu pra gente falar sobre as principais questões aí, tirar bastante dúvida sobre a personalidade do Zamasu, a relação dele com o Amarelão, a transformação do Trunks, que é bastante polêmica, esse personagem novo, acho que foi bem legal. Claro que ainda ficam algumas dúvidas, algumas expectativas aí para os próximos episódios, mas a gente discute isso um pouco mais para frente. Queria agradecer aí ao Alex e ao Fran por terem participado, por ter ficado até agora aí junto com a gente. Obrigado aí, gente, valeu mesmo. É isso aí, rapaziada. Obrigado também por vocês terem ouvido a gente até agora. Só lembrando que essa semana não tem episódio, mas vai ter esse cast, tá? A gente tá preparando já uma pauta diferente, já surgiram alguns assuntos aí de algumas conversas que a gente andou tendo por aí e por ali, por aqui e por ali. Já tem bastante teorias aí correndo solta pela internet, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, vai ter esse cast e vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Polêmico até. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só vocês procurarem por Dragon Ball Universo Z ou DB Universo Z no caso do Twitter. Vocês vão encontrar a gente lá, tem sempre uma postagem lá diária, tá sempre atualizado, notícias, informações, fotos, fanart. Se você tem algum desenho maneiro, se você é bom no que faz, manda pra gente também que a gente posta lá na página e dá os créditos pro artista, beleza, galera? Então é isso aí, obrigado por terem escutado, obrigado por estarem acompanhando a gente até agora. Continuem e a gente espera vocês semana que vem no próximo Zcast. Um abraço, obrigado e a gente se vê lá. Valeu!